Muito bem, agora continuando a nossa cerimônia do funeral do Sr. Balcão, eu gostaria de chamar dois personagens que apareceram em, sei lá, apenas 2 vídeos, e mesmo assim eles eram mais amados do que eu, que está aparecendo em vídeos aqui do canal desde 2017, desde antes do canal sequer existir, eu já apareci em vídeos desde o Ovício. E não vamos falar do que aconteceu no Ovício, porque são crimes que o Sr. Balcão não me permitiu falar, mas crimes aconteceram. Crimes aconteceram. É isso que eu vou falar. Enfim, eu vou me sair aqui, desculpem. Olá, eu sou o Urso. E eu sou a E Zebra. como vocês podem perceber, nós aparecemos tão pouco nesse canal que nós nem sequer temos vozes muito bem estabelecidas. A minha voz, na verdade, é muito parecida com a do Coelhinho Cinéfilo, mas eu não sou o Coelhinho Cinéfilo, eu sou o Urso. E eu sou a Zebra, e aparentemente minha voz é muito parecida com a Bolsa de Minion. Sim, Zebra, nós somos 2 personagens que foram usados apenas em casos emergenciais pelo Sr. Balcão, quando ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de como terminar um vídeo, e aí ele colocava nós dois fazendo uma voz idiota e achava que isso era suficiente para justificar um vídeo dele existir. De qualquer forma, vamos falar daquilo que interessa, que é a nossa principal teoria do que fez o Sr. Balcão morrer. Exatamente, nós temos a teoria de que o Sr. Balcão se matou depois de assistir Heathers. Exatamente. Porque a verdade é, eu acho que é uma boa teoria, Sr. Urso, porque eu acho que Heathers é um filme que é muito incentivador de suicídio. Há uma discussão sobre isso, Zebra, com certeza há uma discussão sobre isso. Que talvez não devêssemos discutir logo nos minutos iniciais de um vídeo do YouTube para o vídeo não ser monetizado. Porque é claro que nós, com essa série de vídeos, queremos, acima de tudo, conseguir tirar um último dinheiro do corpo frio, do cadáver putrefato do Sr. Balcão, postando os vídeos que ele não terminou. Então a gente só tá querendo postar um monte de vídeo pra lucrar em cima da morte dele, não é mesmo? Exatamente, Urso, exatamente. Você falou perfeitamente exatamente o que eu estava pensando. Então, é um pouco complicado tocar nesse assunto do que causou a morte do Sr. Balcão, mas se você ouviu o último disco dele antes que não seja mais eu, tem pelo menos umas 10 músicas ali sobre suicídio. Então eu acho que é uma boa teoria. Exatamente, Sr. Urso, eu concordo perfeitamente. Inclusive, o próprio nome antes que não seja mais eu parece muito com o nome antes que eu morra. Você não concorda? Eu pessoalmente não concordo com isso. Não concordaria com isso, Sr. Zebra. Não concordaria com isso. Mas de qualquer forma, vamos assistir ao vídeo do Sr. Balcão sobre Heathers e tentar descobrir se ele de fato talvez tenha se matado depois de assistir esse filme, que, na minha opinião, incentiva o suicídio. Eu concordo, Sr. Urso, eu realmente concordo, eu acho que é bem possível. Ai. Hoje o assunto são jovens, né? Nós vamos falar sobre adolescentes, sobre juventude, então eu escolhi uma camiseta bem de jovens. Esse tipo de camiseta que parece de jovem que toma bala em rave. Mas, gente, é chegado o momento de voltarmos a falar mal de Clube dos 5. Meu esporte favorito, né, no mês do horror, mais uma vez, pra falar de uma coisa que com certeza tem tudo a ver com o mês do horror e não é só eu fazendo um vídeo de apoiador atrasado tentando justificar ele estar no mês do horror. Eu realmente acho que Heathers tem bastante a ver com Halloween. Costuma ser um filme que a galera assiste Halloween. Desses filmes clássicos de coming of age, de adolescentes, Heathers é o filme mais sombrio, mais dark de todos. Quando eu fiz o vídeo de Clube dos 5, né, que até hoje é um dos meus vídeos mais polêmicos, mas é também um dos vídeos que eu mais me orgulho, um dos vídeos que eu mais acho que a minha argumentação foi sólida. Até hoje ninguém que é fã desse filme conseguiu me convencer de argumentos contrários a esse filme. Basicamente que você tem um monte de gente mexendo o saco falando: não, mas o filme é dos anos 80, não, mas você tem que entender que aquela época era outra. E assim, gente, mesmo que eu ignore as piadas misóginas e tudo mais, que o filme tem piadas pesadíssimas, que eu nem vou falar a palavra aqui, que o filme tem, mesmo se eu ignorar isso, sabe? O que, tipo assim, tem 1 milhão de filmes da mesma época que não tem essas coisas, tá? Então, essa coisa de, na época era assim, cuidado com isso. Mas mesmo se eu ignorar tudo isso, as pessoas ignoram meus argumentos todos do vídeo inteiro, em que, tipo assim, eu só uso uma pequena parte daquele vídeo pra realmente questionar a moral do filme, pra questionar a mensagem que o filme passa. Boa parte daquele vídeo eu uso pra questionar o fato do filme ser ruim.
o filme não é bem desenvolvido, o filme não traz um desenvolvimento lógico de como aqueles personagens vão se interagindo. O filme vai cortando de cena em cena, fazendo um monte de sketch desconexa, e quer que você compre isso. Então, e as pessoas por algum motivo compram. E de novo, a mensagem do filme é uma merda. A mensagem do filme claramente é que a respeito de a unificação da experiência adolescente, qual que é a forma certa de ser adolescente, qual que é a forma errada de ser adolescente. E meu problema não é com a mensagem do filme. Como eu já falei naquele vídeo também, Greasy é um filme que tem basicamente a mesma mensagem que Clube dos Cinco. Greasy tem as mesmas mensagens que Clube dos Cinco sobre qual a forma certa de você ser adolescente ou não. Só que Greasy é um musical muito bom. Ponto. E ele tá tentando ser um musical muito bom e ele faz isso muito bem. Clube dos Cinco não consegue ser um drama muito bom. Clube dos Cinco não consegue ser uma comédia muito boa. E Clube dos Cinco se vende como um filme de igualdade. Se vende como um filme sobre entender as diferenças alheias. Então quando o filme chega no final e a mensagem que ele tá passando na verdade é justamente o oposto daquela que ela passa, que ele finge passar, aí que nascem meus problemas com o filme. Dito tudo isso, eu sempre quis fazer uma continuação daquele vídeo, que ia ser um vídeo sobre Curtindo a Vida Doidado, que apesar de ser do mesmo diretor, do John Hughes, e de eu também achar que é um filme que tem problemas sobre a forma como ele enxerga a forma certa e a forma errada de ser adolescente, eu acho que é um filme muito melhor, é um filme muito mais engraçado, é um filme sobre a fantasia adolescente, e nisso é um outro tema, é um tema diferente do tema de Clube dos Cinco, é um filme que em momento algum tenta ser um drama, é um filme que se entrega pra comédia e faz isso muito bem. Então, e é um filme que opõe só duas figuras, o Cameron e o Ferris Bueller. E a interação entre os dois, por mais que tenha gente lunática, que o Ferris Bueller é tão abusivo quanto o Bender, vocês são malucos, tá? Mas tem gente que acha isso, eu acho que a dinâmica dos dois filmes é completamente diferente. Só que tem esse vídeo que eu já escrevi o roteiro dele em 2022, que eu escrevi o roteiro de o vídeo sobre Curtindo a Vida Doidado. Tô até agora pra fazer esse vídeo, provavelmente vai sair ainda esse ano, tá? Promessa aqui, eu acho que eu vou conseguir cumprir. Mas até lá, vamos falar de Heathers, que é um filme que, apesar de ser muito famoso, ele só veio a meu conhecimento por causa de um apoiador do canal que apoiou para que esse vídeo fosse feito. Muito obrigado ao Henrique. E se você quer ajudar o canal, se torne apoiador do canal, compre o nosso livro, compre o meu disco que também lancei, ou então você pode apoiar comprando o livro do L. Reis, que é um grande patrocinador aqui do canal, um grande parceiro do canal, que lançou o livro A Extinção, que é um livro sobre ficção científica, terrores existencialistas, perguntas filosóficas e grandes diálogos sobre a Terceira Guerra Mundial e a experiência humana. É um livro que eu tenho recomendado aqui já faz um tempo e que eu digo para vocês procurarem, links aqui na descrição. Compre esse livro, fala com o L. Reis que você comprou por minha causa, vou ficar muito feliz. Compre esse livro, compre o meu livro também, que eu vou ficar muito feliz. Vou pegar meu livro ali para mostrar. Ó que bonito, né? Contos para se ler no pior dia da sua vida. Gente, vamos dar uma força aí pros moleques, que os moleques tá necessitados. E também, uma outra parceria do canal, antes da gente entrar de vez em Heathers, desculpa as coisas, mas é porque o canal felizmente está com algumas parcerias bem maneiras. A editora Tábula colocou no Catarse o seu projeto do lançamento da edição definitiva do primeiro livro de Lobisomem da História. O primeiro livro de Lobisomem da História. E eu, como grande fã de Lobisomem, preciso vir aqui falar pra vocês. Comprem essa porra, apoiem este projeto, pelo amor de Deus. Tá quase já no 100%. Provavelmente quando esse vídeo sair já tá no 100%, mas vocês podem garantir seu livro na pré-venda. Vai estar aqui na descrição os links da editora Tábula para vocês conseguirem o livro. E tem outros lançamentos deles, outros projetos do Catarse. Tem um projeto no Catarse também de HQs da Universal, HQ de terror baseado nos monstros da Universal. Muita coisa, muita forma que você pode fazer para ajudar o canal a se manter. Para agora, né, para sustentar o meu vício em falar mal de Clube dos Cinco. Que eu sinto que Heathers é o contraponto perfeito ao Clube dos Cinco. Heathers é verdadeiramente uma sátira do sistema adolescente, do tipo de filme adolescente que é feito. Qual que é a história de Heathers? Heathers é um filme muito polêmico, assim. Ele é um filme que parte de muitas coisas, de tópicos muito sensíveis. O filme vai contar a história da Verônica, que é interpretada pela Winona Ryder. Só o fato de ter Winona Ryder nesse filme já justifica ele estar no Halloween, porque a Winona Ryder é a patrona do Halloween. Qualquer filme que ela fez na vida é um filme de Halloween. Época da Inocência do Scorsese, Halloween.
Ponto. Ela estuda nessa escola e nessa escola você tem as Heathers. As Heathers são 3 meninas extremamente populares que ditam as ordens da escola, ditam como a escola deve ser. Esse filme foi lançado 20 anos antes de Meninas Malvadas e claramente Meninas Malvadas bebe muito também da dinâmica das Heathers e de como elas funcionam dentro da escola e do impacto das ações delas no cotidiano da escola, no ambiente da escola. E basicamente a Verônica se vê naquele mundo em que ela é extremamente não popular e ela vê uma chance de se aproximar das Heathers e ela começa a andar com as Heathers. Ela tem uma habilidade de ter uma caligrafia muito boa, de imitar a caligrafia dos outros, então as Heathers começam a usar ela pra zoar outras pessoas do colégio. E então a Verônica começa a entrar nesse grupinho de filhas da puta da escola. E aí ela encontra o Jason. O Jason é o bad boy Ed glorificado dos anos 80, que tinha uma porrada de filme, né? Que vem aí desde a figura, né, o arquétipo do rebelde sendo glorificado em obras adolescentes. É uma coisa que vem desde lá de Apanhador do Campo de Centeio e ficou especialmente marcado na história do cinema por causa de Juventude Transviada, né, com o James Dean. Então tem esse cara aí que claramente é também uma representação dentro do filme de muito daquilo que o Bender é no Clube dos Cinco. E não só o que o Bender é no Clube dos Cinco, gente, mas o que o arquétipo do John Hughes é em vários filmes. Quando você vai ler sobre esse filme, quando você vai ler sobre o Daniel Waters, que é o roteirista, as ideias que ele tinha concebendo Heathers, basicamente ele fala com todas as palavras que eram contraponto ao otimismo dos filmes do John Hughes, ao quão pra cima os filmes do John Hughes eram. Então a ideia desse filme era ser uma visão um pouco mais pessimista, um pouco mais niilista da experiência adolescente do que os filmes do John Hughes. E isso é uma forma de botar a coisa, só que eu acho que o filme vai muito além disso. Mas é interessante já partir do ponto, claro, que não é da minha cabeça, de que esse filme é deliberadamente uma resposta aos filmes do John Hughes no geral, só que eu acho que o Clube dos Cinco em específico, sabe, que eu acho que é o filme do John Hughes que mais se destaca no quesito discutir adolescentes. Aí, isso também vem daí o maior problema do filme. Eu não acho que Heather seja necessariamente um filme brilhantemente dirigido. Eu acho que há muitos momentos do filme que não são tão engraçados quanto poderiam ser, nem tão dramáticos ou pesados quanto poderiam ser. E aí quando você vai ler sobre o filme, você vê que o filme, na cabeça do Daniel Waters, ele foi feito para ser dirigido pelo Kubrick. O que é uma grande ambição para um roteirista escrever um roteiro e querer mostrar pro Kubrick, ainda mais um roteiro sobre experiência adolescente nos anos 80. Só que a ideia dele era meio que ser um Doutor Fantástico do Kubrick, que tem muitos elementos também de Laranja Mecânica em Heathers. E assim, é claro que um roteiro que foi feito pensando no Kubrick cai na mão de um Michael Lehmann da vida e você vai ter uma experiência aquém daquilo que o roteiro queria, daquilo que o roteiro precisava, daquilo que o roteiro é ácido, inteligente o suficiente para ser. A direção acaba deixando a coisa um pouco mais aguada. Dito isso, eu ainda acho que é um filme perfeitamente aceitável, que vai no ponto principal do que ele deveria ir. Mas vamos lá falar das questões polêmicas. O filme já começa com um tiroteio em escola. Hoje em dia essa cena nunca poderia ter sido feita, tanto que no remake musical, que teve um musical de Heathers depois, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre ele, eles tiraram isso do tiroteio na escola, mas basicamente o Jason é tão deep, assim, ele é tão edgy, ele é tão incel das ideias, que ele logo de cara faz um tiroteio na escola. E o que vai acontecer é que o Jason começa a influenciar a Verônica a sair das Heathers e começar a se virar contra as Heathers. E tem esse momento específico que é de uma festa em que a Heather principal tenta convencer a Verônica a ter uma relação com um cara que ela não quer ter. E ela sai da festa e fala assim, vai tomar no seu cu. E ali cria um racha entre ela e a Heather. E nesse momento é muito interessante que a gente começa a entrar nos debates sobre a adolescência do filme, sabe? Em Clube dos Cinco você tinha essa coisa que eu já falei aqui várias vezes. O Bender, enquanto crítico das experiências adolescentes dos outros personagens, ele era um cara que apontava o dedo para todo mundo e fazia todo mundo virar pro lado dele. E todo mundo abandonar a sua própria experiência adolescente em prol de uma experiência adolescente exemplar, que era do Bender. Então a garota Patricinha decide perder a virgindade com o Bender, né? Porque ela sofreu bullying pra isso. O Bender ficou fazendo pressão psicológica com ela até ela querer perder a virgindade com ele. A menininha, que era uma gótica, se torna uma patricinha.
O esportista, que é super preocupado com a própria saúde, tá lá fumando maconha. O nerd lê livros e tudo mais, ele fica meio com vergonha de ler e ele começa a criticar a pressão que ele sofre pra ser o nerd que ele é. E ele, né, eles estão lá rasgando o livro depois também e tudo isso. Então assim, todos os personagens do filme vão se curvando a uma experiência adolescente única. Não que seja eu tentando ser puritano aqui. Não é eu tentando defender uma visão puritana do que é ser adolescente. Mas, e é isso que Heathers começa a fazer de forma muito genial. Quando você tem uma cena em Heathers, como a cena da festa, em que a Verônica decide não ter uma relação com uma pessoa que ela não quer, mas logo em seguida ela chega em casa, ela tá puta da vida, e ela tem uma relação com o cara que ela quer, por mais que o cara seja um babaca também, mas aí faz parte do arco do filme que ela vai passar, das próprias escolhas dela. Mas aí o filme tá claramente deixando claro uma questão, a primeira vez de vários momentos do filme que ele deixa isso claro, que o problema não é ser puritano ou não. O problema não é o adolescente fazer aquilo ou não fazer aquilo. O problema é você deixar de fazer uma coisa por pressão do outro ou para se tornar o outro. Entendeu? Heathers tem muito isso de questionar identidade. Porque isso é um problema que o John Hughes não entendeu em Clube dos Cinco, que ele coloca toda a culpa do que forma a personalidade dos seus personagens, ele coloca toda a culpa disso nos pais dos personagens. Todos os personagens ali têm problemas com os pais e todos os problemas que eles têm vieram de como eles foram tratados pelos pais. E o Bender, por ser o personagem que basicamente não tem pais, ele é o personagem que está emancipado da experiência adulta. Ele é o personagem que serve de ele é o personagem antissistêmico, né, anti o sistema dos adultos. Por isso que ele é a voz da razão entre um bando de pessoas que tiveram relações paternais e maternais mesmo que complicadas, né? E aí que tá, isso é uma coisa que eu já falei no meu vídeo e eu volto a repetir. Por mais que você tenha tido uma infância ou uma adolescência que te influenciou a ser de determinado jeito e você às vezes poderia ter sido de um jeito diferente, você provavelmente seria de um jeito diferente dependendo da experiência que você tivesse na sua vida, nada disso invalida quem você é. Nada disso invalida a sua identidade. A sua identidade ainda tem que ser algo que você se orgulha ou que você tem algum tipo de autorreflexão a respeito. Você não vai simplesmente mudar a sua identidade porque tem uma pessoa fazendo pressão com você para mudar ela. E Heathers entende isso. E todo o arco de Heathers, né, o que vai acontecendo, eu vou continuar falando sobre a história de Heathers. Heathers, então, o que acontece é que ela, juntamente com o Jason, decidem começar a matar adolescentes da escola. Primeiro eles fazem isso com a Heather chefe, porque ela é uma cuzona do caralho. E aí eles matam ela e com a habilidade de escrita de caligrafia da Verônica, a Verônica escreve uma carta de suicídio falsa para justificar a morte da Heather. E aí o filme começa a brincar muito com essa coisa do impacto do suicídio. E esse é um momento muito sensível do filme. Esse é o momento que eu achei que o filme ia se perder e ia se tornar um ódio a suicídio do caramba. Mas o filme vai entendendo isso e vai subvertendo isso. Mas o filme começa a brincar com essa coisa do tipo assim, eles vão e matam uma pessoa extremamente popular na escola, que é uma cuzona do caralho, e fazem uma carta de suicídio sobre essa pessoa. E essa carta de suicídio dá substância para a morte desse adolescente dentro da história. E isso começa a criar um ciclo que começa a influenciar outros adolescentes da escola a também quererem se matar. E vai levando a Verônica a querer abandonar esse mundo que ela entrou com o Jason de matar adolescentes, porque ela vai vendo que isso é absurdo, enquanto o Jason vai ficando cada vez mais radicalizado e cada vez mais vendo na morte dos adolescentes a purificação deles, porque ele percebe que quando eles matam pessoas que são cuzonas, essas pessoas, com base na carta de suicídio que elas deixam falsa, acabam ganhando uma purificação. Elas se tornam mais populares e elas se tornam mais idílicas ao olho do público, aos olhos das pessoas. E aqui é a Verônica, a personagem central do filme acaba sendo a Verônica, e o que a Verônica vai percebendo é que ela inicialmente se entregou para a visão das Heathers e de como as Heathers queriam que ela fosse, e ela começa a tentar mudar para conseguir se incluir no grupo das Heathers. Ela se rompe das Heathers por causa do Jason, porque ela vê que aquele mundo de adolescente não tinha nada a ver com ela, e ela, junto com o Jason, tem um mundo de adolescência própria que os dois vivem, e por isso eles acham justificado atacar os outros, porque também os outros atacam eles, né? Mas a questão é que a Verônica, com o Jason, ela começa a ver que ela tinha trocado
uma forma autoritária de dominar a experiência adolescente por outra. Ela trocou a experiência adolescente das Heathers pela experiência adolescente do Jason. E no fundo ela estava sendo influenciada por outras pessoas a ser alguém que ela não era igualmente. E é isso que é muito inteligente desse filme e que esse filme vai deixando muito claro. Que existem 1 milhão de traumas e formas de você ser adolescente, de coisas que causam a sua adolescência e a sua identidade. E você tentar controlar isso, seja pelo caminho das Heathers, de serem populares, que fazem bullying, seja com o Jason, que se sente um filósofo, voz da razão. A parada é, são formas limitantes de você dominar a experiência adolescente para um único caminho. Então Heathers, eu sinto que é um filme que vai caminhando para uma afirmação de que, tipo assim, sim, a adolescência é uma merda, ser adolescente é um horror, questões adolescentes são questões muito trágicas e sérias, porém, tudo isso que faz parte da experiência adolescente é parte da experiência adolescente, independente da realidade que você vive. Todas elas são válidas, todas elas fazem sentido existir. Uma não é necessariamente melhor do que a outra. E quanto mais você acreditar que a sua forma de ser adolescente é mais certa do que a forma dos outros serem, mais você vai ser um cuzão do caralho que vai dominar as outras pessoas e vai destruir as pessoas ao seu redor. E certas coisas da adolescência não vão ser resolvidas com uma cena idiota de dança, entendeu? Eu acho que é importante eu comentar um pouco sobre o musical aqui, porque assim, eu não acho que o musical seja muito bom, eu não gostei tanto do musical, eu acho que é um musical bem mediano, assim, eu já vi musicais muito melhores da Broadway e tal, por aí, entre outros musicais. Só que uma coisa que o musical faz é que ele escancara os temas do filme, ele escancara em diálogos claríssimos tudo que no filme é subtexto. Então, se você assistir Heathers e você não perceber todos os subtextos que eu tô falando e achar que eu tô inventando eles, assista o musical, que vai ter literalmente pelo menos uma cena explicitando aquilo que eu falei aqui, deixando na sua cara. Eu vou colocar só uma que, na minha opinião, é a melhor de todas, é a que mais me fez me sentir validado. As anyone who saw The Breakfast Club can tell you, all teenagers are essentially the same. A última coisa que eu quero muito falar a respeito de Heathers é que eu acho interessante a gente analisar ao longo da história a tendência das gerações que são mais velhas no momento. No caso, atualmente está se tornando a geração Z a respeito da geração Alpha, mas há pouco tempo era a geração Millennial em relação à geração Z. Ainda é muito essa dinâmica, e antes disso era a geração anterior com a geração Millennial e assim por diante. Eu sinto que toda geração que tá com as mãos nos meios de produção artístico tende a desprezar os adolescentes da sua geração. Quando saiu Morte, né, o filme de terror da 24, eu vi muitas análises do filme dizendo que é um filme que despreza a geração Z, que tira sarro da geração Z e que acha a geração Z idiota e estereotipa a geração Z. E eu acho que quando a gente pega toda a trajetória de filmes e obras de adolescente, quase por toda a história do cinema, especialmente a partir dos anos 70, vocês vão ver que todo filme quase de adolescente despreza os adolescentes, né? E outras obras TV também, como Beavis e Butthead, mas em filmes como Meninas Malvadas, Legalmente Loira, Clueless, né? Heathers, Clube dos Cinco, são todas obras que tendem a estereotipar e tirar sarro dos trejeitos e de elementos que formam a sua geração. E eu acho engraçado esse ciclo de toda geração se achar superior aos seus adolescentes. Algumas obras lidam com isso com mais maturidade do que outras. Você vai ter coisas como John Hughes, na cabeça dele tendo uma forma certa de ser adolescente e querendo implementar isso nos seus personagens. Você vai ter outras obras que já são bem mais maduras, como é o caso de 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que eu acho que é um filme que vai numa perspectiva shakespeariana muito interessante de como lidar com amores na adolescência. Eu acho que é um filme bem maneiro. Então são todos filmes que, apesar de desprezarem os seus adolescentes, alguns mais, outros menos, são filmes importantes para a gente entender as gerações de cada uma das suas épocas,
Por isso eu vou fazer o apelo aqui. Eu acho que deveria ter mais filme desprezando a geração Z. Eu acho que teve pouco. Eu acho que as pessoas pegam no pé de morte por falta de filmes da mesma pegada zoando a geração Z. Eu acho que tem que ter cada vez mais. E não, Borons não conta. Porque Borons, por mais que eu adore Borons, é um filme de adolescente moderno que bebe muito dos filmes antigos, de forma que ele não inclui nele os elementos que tornam essa geração especial. Então não tem nesse filme coisas como o uso excessivo de celulares. É um filme que parece pensar que pra você ser um bom filme de adolescente, vocês têm que voltar lá pros anos 80, você tem que lidar com a adolescência dos anos 80, você não consegue fazer um filme de adolescente bom atualmente, de tanto que parece que as pessoas desprezam os adolescentes da sua própria época. E Heathers eu acho que é uma sátira extremamente inteligente, sombria, pesada sobre a questão. Eu quero terminar falando sobre a questão do suicídio, que é uma questão sensível do filme. Eu acho que o filme, na verdade, ele começa muito pesado. Se você ver o filme só até 30 minutos, ele é um filme bem responsável. Ele realmente parece estar fazendo uma ode ao suicídio. Ele realmente meio que fala: essas pessoas eram tão vazias que a única coisa que deixou elas especial foi a morte delas, e nem foram elas mesmas que escreveram os bilhetes de despedidas delas, né? Só que eu acho que a forma que o filme desenvolve o suicídio mais pra frente, no ato final do filme, é mais numa perspectiva de que não é legal glorificar suicídio, não é legal espalhar suicídio, não é legal falar de suicídio com normalidade, com naturalidade. O filme questiona isso, a forma como a diretora lida com o suicídio no filme é questionado. E eu acho que por ser um filme de 1988, ele estava até bem avançado nessa discussão sobre a importância de ser cuidadoso com o suicídio, de não glorificar, de não glamorizar o suicídio de forma que possa incentivar outras pessoas a fazê-lo. Ao mesmo tempo que eu acho que para você fazer uma sátira sombria, niilista, existencialista sobre a experiência adolescente, lidar com o suicídio é muito importante. Eu acho que discutir suicídio em obras sobre adolescência é importante no geral. Então, alguns filmes fazem isso, algumas obras fazem isso com mais qualidade que outras, né? Você vai ter desde Sociedade dos Poetas Mortos até 30 Reasons Why. Só que não deixa de ser uma coisa importante de você incluir em debates sérios sobre a questão. If that was what pushed her over the edge! Ugh, what crap. Shows like this make suicide look cool. Hey kids, make your teacher cry, get the respect you didn't get in life. It's gross. Nisso tudo eu acho que Heathers subestima muito menos os jovens do que algo como o Clube dos 5, que parece apontar para eles uma direção do que é ser adolescente, enquanto Heathers olha para os adolescentes, vê todos os problemas que existem ali, vê todas as diferenças que existem entre essas pessoas, e em vez de procurar uma solução fácil, boba e reducionista do que cada um pode fazer a sua parte para que todos nós nos juntamos, Heathers vai chegar à conclusão de que talvez a gente nunca vai se juntar, talvez a minha experiência nunca vai conversar com a sua, e tá tudo bem, e é sobre isso. Veronica, you look like hell. Yeah, I just got back. Então galera, esse foi um vídeo ensaio, sim, foi, eu acredito que um ensaio, só que num formato mais de vlog, simplesmente porque eu estou com muito pouco tempo para conseguir editar um vídeo inteiro no formato ensaio clássico que eu normalmente faria, por causa de muitas coisas que eu estou terminando, mais uma vez o disco, mais uma vez as parcerias, mais uma vez minha faculdade, mais uma vez meu emprego, final de ano tudo vai se acumulando. Eu estou me esforçando para conseguir entregar todos os vídeos que eu planejei pro mês do horror, e por causa disso eles vão sair num formato talvez um pouco mais simples do que normalmente eu faria, só que eu espero ter conseguido transmitir minhas opiniões e análises de Heathers em relação a seu contraponto a Clube dos 5. E vamos mais uma vez reforçar, gente, meu livro, meu disco, Antes que Não Seja Mais Eu, disponível em todas as plataformas. O livro A Extinção do L.A. Reis, livro importantíssimo para vocês irem atrás. Também a editora Tábula, com os seus projetos no Catarse que estão aí em processo de serem apoiados no caso, de chegarem a 100% da meta, do primeiro livro de Lobisomem da História sendo relançado numa edição definitiva do Richard Thompson com ilustrações do Júlio Shimamoto,
a Terror Universal HQ, baseada nas obras de terror da Universal, entre outras obras que eles têm disponíveis lá no catálogo deles para vocês darem uma olhada. Então, galera, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima e valeu!